Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Acenem aí que estão me ouvindo, por favor. Ótimo, obrigada. Gente, sejam todos bem-vindos. Gostaria muito que todos deixassem o microfone bloqueado e, quando quiserem tecer algum comentário, comunicar pelo chat, né? Que aí a gente fica mais organizado e não atrapalha, assim, né, as falas dos participantes. Essa conferência ela é uma iniciativa do CODANORTE, que é o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável, e da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene e Amans, em parceria com a CNM. E foi uma forma de manter aberta a comunicação com mais de 100 municípios e os gestores públicos. Gostaria de agradecer ao CODANORTE, na pessoa do presidente Joãozinho, que é prefeito de Itacambira, ao Enilson Francisco, que é o secretário executivo do CODANORTE, e a Amans, na pessoa do presidente Lara Batista, que é o prefeito de Biaí, pela realização deste importante evento na nossa região. Eu me chamo Suelen Ferreira, eu sou enfermeira, mestre em gestão de saúde pública e, atualmente, eu sou a responsável técnica pela pasta da saúde do CODANORTE, que abrange municípios da região do norte de Minas, da Central Mineira e do Vale do Jequitinhonha. E estarei moderando, juntamente com a Laila, esta webconferência, a quem eu passo a palavra agora para as suas considerações iniciais também. Boa tarde a todas, né, presentes. Eu gostaria também de agradecer pela participação também dos nossos colegas, agradecer a Suelen, por estar nesse momento, né, prestando, assim, auxiliando os municípios nas orientações específicas. Meu nome é Laila Tatiane, eu sou psicóloga e atuo no Departamento de Políticas Sociais da Associação Mineira, né, da Amans, onde a gente presta orientação aos técnicos e profissionais que estão vinculados aí na pasta da assistência social. Passo a palavra para a Suelen. Então, gente, para nós iniciarmos o nosso bate-papo, em decorrência dessa nova pandemia, né, do novo coronavírus, a Covid-19, como se não bastasse os inúmeros desafios enfrentados no cotidiano dos municípios, agora os gestores têm se deparado com uma situação que é aguda e grave, e que vem acarretando sobrecarga ainda maior e de forma abrupta para o serviço público. Neste momento de pandemia também, os municípios começaram a receber recursos específicos para as ações de enfrentamento à Covid-19. E várias legislações e regulamentações vêm sendo divulgadas quase que diariamente. Como vocês já sabem, em 28 de maio de 2020 foi publicada a Lei Complementar 173, que estabelece o Programa Federativo do Enfrentamento ao Coronavírus. A primeira parcela desse socorro federal aos estados e municípios, ela já veio agora no dia 9 de junho, e as próximas estão previstas para julho, agosto e setembro. Ela veio para compensar a perda de arrecadação e garantir ações de saúde e assistência social por conta da pandemia. A nossa região, que atende aqui o norte de Minas e alguns municípios da Central Mineira e do Vale do Jequitinhonha, receberá ao todo mais de 300 milhões de auxílio financeiro, sendo em torno de 44 milhões para a área da saúde e da assistência social. E hoje nós abordaremos da lei complementar relacionada a essa aplicação do auxílio financeiro, principalmente na saúde e na assistência social, para que o gestor, munido de esclarecimentos, ele seja responsável e consiga atender as políticas públicas de uma forma mais equilibrada e que os recursos sejam aplicados nas fontes determinadas. Porque é um ano também de encerramento de mandato e é preciso também ter muito cuidado, ainda maior, no cumprimento dessas legislações. Então, para falar sobre a execução do auxílio financeiro, da lei complementar, nas ações de saúde e de assistência social, nós temos a honra em receber os analistas técnicos da Confederação Nacional dos Municípios. E agradecemos imensamente a CNM pela parceria sempre pelas causas municipalistas. Então, nós temos a presença do Marcos Vinícius, que é o analista técnico na área de contabilidade pública, a Carla Albert, analista técnica de saúde da CNM, e a Rosângela Ribeiro, que é consultora de assistência social da CNM. Então, cada um dos convidados, eles irão tecer suas considerações e abordar os aspectos de cada área de atuação. Quem estiver nos acompanhando pode enviar as perguntas pelo chat, que ao final de cada apresentação nós iremos tirar as dúvidas. Então, para iniciar os esclarecimentos sobre a utilização do auxílio financeiro, eu convido o Marcos Vinícius, que é o analista técnico na área de contabilidade pública da CNM. Seja bem-vindo, Marcos, é com você. Olá, boa tarde a todos, boa tarde pessoal da Amans, boa tarde a servidores,
prefeitos, prefeitas, todo o pessoal de apoio aí à área de assistência social, de saúde. Para a gente é uma grande satisfação estar aqui com vocês, trazendo aí um pouco mais de percepção dessas leis, dessas portarias que estão surgindo a todo momento, para facilitar aí o entendimento e evitar que o gestor e o próprio servidor haja de forma a não conhecer as regras desse recurso. Primeiramente, gente, é bom a gente contextualizar como chegou esse recurso, por que os municípios estão recebendo, né? Como bem foi informado aí pela colega, os municípios estão recebendo esse recurso decorrente desse apoio da União para rever os recursos que deixaram de ser repassados a título de ICMS e os recursos deixados de ser arrecadados com o ISS, né, que é o Imposto de Serviços. A princípio, esse entendimento é interessante para a gente compreender que ele é de recurso livre, né, ele é de fonte livre, então, independente de como o município venha a classificá-lo, ele vai ter essa característica de fonte livre, portanto, não tem qualquer tipo de vinculação, né, a algum objeto de despesa. Mas, fazendo ainda essa contextualização, a gente precisa dizer que esse recurso foi destinado 23 bilhões para os municípios, né, sendo que 20 bilhões se referem a recursos totalmente livres, para o município executar em qualquer tipo de política pública, e 3 bilhões serão destinados aos municípios para execução em assistência social e saúde, né. A colega também falou da primeira parcela, já saiu agora no dia 9, o último dia 9, e aí a gente tem um cronograma de 4 parcelas, que serão depositadas na conta do FPM, né, porém com a característica bem diferente do FPM, e elas não vão contar para efeitos de limites constitucionais, então esse recurso ele não entra para os 25 da educação, não entra para os 15 da saúde, não vai ser integrante da base da sexta do Fundeb, também não vai ser transferido esse recurso por ocasião do 10º, né, o Poder Legislativo. Então, feitas essas primeiras considerações, a gente precisa também esclarecer no que se refere ao orçamento, né, o orçamento do município para recepcionar esses recursos. A princípio, o recurso chega, como eu disse, fonte livre, né, a receita, ela é advinda de obrigação legal, né, obrigação legal, constitucional, legal, obrigatória, e por isso ela não tem uma característica semelhante às outras transferências fundo a fundo. Então, ela chega na conta do FPM, e aqui a gente já traz uma característica importante que deve ser observada, é o gerenciamento financeiro, né? A gente cita em nossas notas técnicas, né, a número 36, a 39, todas essas características que fazem parte da prestação de contas. Inclusive, uma delas é a abertura de contas novas para recepcionar esses recursos, tanto na área da ciência social quanto na área de saúde. Então, é aconselhável, é uma boa prática, é uma forma de melhor dar transparência a esse recurso, a abertura de novas contas para recepcionar esses recursos dentro das próprias secretarias, fundos e assim dar conta da execução da despesa. Então, primeiramente, se visualiza essa possibilidade de abertura de contas e antes mesmo de executar a despesa, verificar o que é que o município tem dentro da LOA, no que concerne aí aos elementos de despesa, a forma, as dotações orçamentárias, os créditos, se eles são suficientes para executar isso dentro das ações que já existem. Caso essas despesas não sejam suficientes, as dotações não sejam suficientes, a gente aconselha sempre a fazer uma avaliação junto com o setor contábil, fazer uma avaliação com a pasta correspondente, seja ela da saúde ou da assistência, para identificar as carências, saber qual a dotação o município pretende executar e não possui já dentro do seu orçamento. E aí a gente tem algumas oportunidades de fazer essa abertura, né, que são os créditos adicionais, são as alterações orçamentárias que favorecem a execução da despesa na forma correta. E aí a gente tem a figura do crédito extraordinário, né? Muito tem se discutido a respeito dessa opção da utilização do crédito extraordinário, mas a próprio texto da lei, ela já traz as características que devem ser observadas. Primeiro, é que a despesa ela não pode ser previsível, né? Para utilizar o crédito extraordinário, a despesa tem que ser imprevisível, tem que ser algo que
não foi colocada lá na LOA na ocasião da sua elaboração. E também tem que ser uma despesa urgente. Então, está aí não só o nexo de casualidade, mas no nexo temporal também. Tem que ser uma despesa urgente, o município precisa executar essa despesa o mais rápido possível para dar frente à demanda que está surgindo por ocasião do efeito do coronavírus. Então, já se sabe, pode-se utilizar o crédito extraordinário, pode-se utilizar o crédito especial, também anulação nos casos aqui em que o município já contém os elementos de despesa, já contém as ações específicas, e aí ele só vai fazer uma suplementação, ele só vai acrescentar mais valores a essas rúbricas para executar esse recurso. O trecho da lei, ela traz também o conectivo I, né? Então, são ações de assistência social e saúde. Então, SUAS e SUS deverão ser contemplados com esse recurso, esses 3 bilhões que foram destinados aos municípios. A proporção, ela fica livre por discricionalidade do próprio gestor. Ele vai dizer se emprega 90% desse recurso em assistência e 10% em saúde, ou vice-versa. Então, vai de acordo com a característica que o município tem na LOA, com a forma como o gestor pretende executar as despesas no enfrentamento ao Covid, mas também em efeitos da queda de arrecadação provenientes dessa pandemia. Então, aqui já cabe aí um questionamento, se o município pode executar em despesas já empenhadas e liquidadas, pode pagar sim com esse recurso, desde que observadas essas condições. Primeiro, o nexo temporal, né, de ser de acordo com esse momento que nós estamos vivendo, a gente pode trazer um resto a pagar para ser pago com esse recurso, porque não traz essa questão do tempo, e também com relação ao objeto da despesa. A despesa precisa ser executada primeiramente em ações voltadas ao enfrentamento ou ações que deixaram de ser executadas por conta da queda de arrecadação. Então, a gente já tem aí a abertura de conta, já tem a livre discricionalidade do gestor para definir o quanto em cada área ele vai empregar, e tem também aí a questão da fonte de recurso, né? É um termo muito técnico para quem não é da área contábil, mas se refere àquele código que o Tribunal de Contas ele vai fazer aí o rastreamento do recurso para saber de onde veio a origem, que no caso é de transferência obrigatória, e para onde vai esse recurso no caso da destinação. Então, esse códigozinho aí, a princípio, ele não foi determinado como padrão pelo Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional colocou essa atribuição aos tribunais de contas, de modo a eles definirem como vai fazer essa amarração através desse código fonte de recurso. Então, se caso o Estado de Minas Gerais, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais já fez essa determinação, a gente aconselha a seguir na íntegra esse detalhamento de fonte, e no momento de transferir os dados para a matriz de saldos contábeis ao Tesouro Nacional, se faça lá dentro do sistema, ou mesmo no seu próprio sistema contábil, o mecanismo que é chamado de DEPARA, né, que você traz uma codificação diferente para exportar esses dados. Então, a princípio, a gente tem essas ações preliminares de observância, a gente tem isso tudo descrito direitinho lá na nossa nota técnica, a rúbrica de receitas deve ser executada, a forma como o orçamento deve ser trabalhado, mas uma das primeiras colocações a respeito desse recurso é essa: quando chega o dinheiro na conta, o que é que se deve se fazer para garantir aí a transparência e uma prestação de conta de qualidade. Então, essas são as primeiras colocações. Queria retornar a palavra aí para a colega seguir com os questionamentos, e aí, ao longo da nossa live, a gente vai tirando algumas dúvidas e vai inserindo outros comentários para não ficar um pouco massivo, muito cansativo aqui para a gente. Obrigada, Marcos Vinícius. Eu acredito que sua explanação tem esclarecido muito um pouquinho as dúvidas, né? Tem algumas perguntas que a gente já tinha recebido também, que é em relação a onde o município pode ver o recurso, quanto ele recebeu, onde que eles podem buscar isso? Existem diversas formas, mas puxando um pouco a sardinha para a Confederação, a gente já colocou lá um quadro detalhado, em que a gente indicou aí o quanto o município vai receber por parcela, mas também temos um cronograma do próprio Tesouro Nacional que define o cronograma de depósito, né? Quando vão acontecer esses depósitos. A gente lembra que a primeira parcela já saiu, como foi dito, a segunda, a previsão é do dia 13 de julho,
né, deve cair na conta do FPM no dia 13 de julho, a terceira no dia 12 de agosto, e a última parcela no dia 11 de setembro, né? Então, o gestor ele pode se planejar com a chegada desse dinheiro, mas também fazendo uma avaliação aí um pouco mais moderna, um pouco mais à frente, que é analisar o quanto também o quanto o município vai precisar em ações pós-pandemia, que é onde a gente tem alertado muito, porque esse dinheiro está chegando agora para combate imediato, mas a gente também entende que vai ser necessário um tratamento aí a médio e longo prazo após a pandemia, e isso precisa ser também observado para que não haja aí falta de dinheiro para executar as despesas que serão necessárias. Ótimo. Você disse que o recurso ele não irá compor os limites de saúde e de educação, mas eles serão computados para a receita corrente líquida em relação à lei de responsabilidade fiscal? Perfeitamente. Ele entra, a forma de classificar é como transferência da União, e então, por conta disso, tanto impostos como transferência da União obrigatórias legais, ela entra para o cálculo da receita corrente líquida, que é aquele balizador, para quem não conhece, o balizador que determina o quanto o município pode executar de despesa de pessoal, quanto ele pode executar de dívida consolidada, né, de empréstimo. Então, todos esses limites, eles são baseados nessa receita corrente líquida. Então, esse valor, ele vai sim compor a receita corrente líquida. E aproveitando aí um canal de comunicação, algumas despesas relacionadas ao Covid, elas foram flexibilizadas por conta dessa lei. Inclusive, a questão do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz lá que o município não pode executar despesas que não podem ser pagas dentro do próprio exercício, no último ano de mandato, nos últimos 2 quadrimestres, ou se deixar essas despesas, que deixe aí o saldo financeiro, né, o lastro financeiro, também chamado de disponibilidade de caixa. Para isso, o município tem que fazer o nexo de causalidade. Essa despesa que pode ser deixada para ser paga no exercício seguinte, ela tem que estar inteiramente relacionada às ações de combate ao coronavírus. Então, tanto da assistência social como da saúde, só vão ser admitidas despesas que não que ultrapassem essa característica, que extrapolem o valor que o município tem em caixa, apenas que se referem ao enfrentamento ao coronavírus, tanto da assistência social como da saúde. O Ronaldo Lemos, de Várzea da Palma, fez uma pergunta aqui. Qual a finalidade do recurso de incremento temporário? Aí ele está falando do incremento temporário, porque alguns entendem que é custeio e outros entendem que é capital, para capital. Essa pergunta eu vou deixar um pouco mais para frente, porque provavelmente a colega Rosângela vai fazer um detalhamento dessas portarias. Essa lei que a gente está falando, 173 especificamente, ela transferiu recursos do governo federal diretamente através de transferência legal obrigatória. Essa que o colega citou provavelmente é decorrente das portarias 369 e 378, sim, que fizeram as transferências fundo a fundo de recursos da assistência social, do Fundo Nacional para os fundos municipais. Isso a colega Rosângela vai detalhar na sua fala logo após. Marcos Vinícius, para a gente encerrar a rodada de perguntas para você, existe uma prestação de contas especial ou os entes vão fazer a prestação de contas normal, como já é feito, né, no município? O que você orienta os municípios em relação à prestação de contas? Muito bem. As prestações de contas, elas vão ser destinadas ao Tribunal de Contas, o qual o município é jurisdicionado, no caso aí o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Porém, por ser recurso da União, nada impede de, havendo algum tipo de auditoria, algum tipo de irregularidade que possa ser chamada a atenção do Poder Público da União, do governo federal, ele pode sim vir averiguar esse recurso com base na auditoria, com outro tipo de ferramenta. Mas, a princípio, todos os processos de pagamento, toda a prestação de contas referente a esse recurso da Lei 173, ela deverá ser remetida ao Tribunal de Contas. A gente traz como boa prática também aí, qualquer ato que venha a favorecer o controle social e favorecer a transparência. E aqui a gente cita a oportunidade que o gestor tem de descrever em decreto ou algum tipo de ato administrativo interno como ele vai fazer a partilha desse recurso que é da assistência social e da saúde. Ele pode sim, através de instrumento, dizer para a população e também dizer para o Tribunal de Contas como ele está gerindo esse recurso desde a sua chegada, dizendo que parte daquele recurso vai para a saúde e parte vai para a assistência.
Uma outra boa prática muito aceita é a vinculação aí de instrumentos que possam garantir que esses recursos sejam direcionados especificamente à assistência social e à saúde, né? Deixando aí claro que o município vai pegar esse recurso e vai investir em determinada política pública. Outra situação bastante interessante nesse quesito de prestação de conta é a amarração desde o processo inicial da despesa, né? Desde o empenho, ou até mesmo da licitação, se for utilizada uma nova licitação, é a amarração com o objeto a ser empregado. Então, se for possível, fazer a descrição completa do objeto que o município pretende executar a despesa, desde do seu processo inicial, lá na licitação, e continuando aí nas etapas da despesa, no empenho, na liquidação e do pagamento. Fazer essa amarração de forma a deixar bem clara que aquele recurso empregado foi feito com base nessa lei e que se refere a ações de enfrentamento ao Covid ou que dela foram decorrentes. Muito obrigada, Marcos Vinícius. Vou passar, então, agora a palavra para Carla Albert, que é analista técnica da área da saúde da CNN, para iniciar o esclarecimento sobre a utilização do auxílio financeiro na área da saúde. Seja bem-vinda, Carla. A palavra está com você. Uma boa tarde, né? Tarde ensolarada aqui em Porto Alegre. Agradecer ao convite da Suelen, né? Da Laila também. A Laila, a gente se conheceu, né? Nas 2 vezes que eu estive ali no norte de Minas, né? E a Suelen conheci agora, mas já está salvo o contato aqui no WhatsApp. Muito bom ter notícias aí do norte de Minas. A Lei Complementar 173, né, ela tem essa, como o Marcos bem colocou, né, ela tem essa característica de recurso livre e se tratando de um reforço no financiamento, né, das ações de saúde, ações de enfrentamento ao coronavírus, eu acredito que a lei complementar ela foi muito feliz em 2 pontos, né? Que o que a lei indica é que esses recursos, né, parte desses recursos devem ser alocados, direcionados em ações tanto na assistência social quanto na saúde. Mas não diz, né, e isso eu considero que foi bastante acertado, não diz qual o percentual em cada política, né, ou se tem que ser dividido meio a meio, não traz esse indicativo. Eu entendo, né, que com um plano de contingência, tanto na área de saúde quanto na área de assistência, elaborado, bem construído, discutido, né, é perfeitamente possível, né, que a gestão local, tanto da saúde quanto da assistência, né, ou assistência e saúde, cheguem a um entendimento de como esse rateio, essa divisão dos valores da Lei Complementar 173 deva ser realizado, né? Então, nós não temos um percentual mínimo para cada política, né? A lei não traz um percentual de divisão dos valores entre as 2 políticas. Isso, como toda e qualquer ação em saúde, também de enfrentamento ao coronavírus, isso tem que ser determinado, tem que ser construído, né, a partir da realidade local e como, digamos, instrumento, né, balizador desse diagnóstico da realidade, o nosso plano de contingência. No caso da saúde, eu recomendo, assim, fortemente que os municípios, né, que já têm o seu plano de contingência publicado, né, já fizeram, né, o plano, que eles façam periodicamente uma revisão, né, não apenas
para dar conta, né, desse novo recurso da Lei Complementar 173, como para dar conta das novas, né, das novas ações, dependendo da situação, né, da pandemia no município de cada um e cada uma, né? Vejam bem, a maioria dos planos de contingência, que, repito, é o que deve embasar a aplicação de recursos, seja da 173, sejam dos recursos das emendas, né, teve aqui um comentário dos incrementos, ela tem que ter uma justificativa técnica epidemiológica, e de planejamento, né, de planejar e executar determinadas ações de enfrentamento ao coronavírus, e onde isso tem que estar normatizado, dito, né, nos nossos planos de contingência. Então, num primeiro momento, eu entendo extremamente acertada essa não determinação na lei complementar de um percentual já definido, quanto vai para a saúde, quanto vai para a assistência. E o segundo ponto, que eu considero muito importante, é que, por ser um recurso livre, eu posso empregar esse recurso tanto em despesas correntes, assim como despesas de capital, ou seja, no custeio / manutenção de serviços, ou na estruturação / investimento, né? Despesas correntes e despesas de capital. E em qualquer nível de atenção à saúde. Então, se eu noto que, pela realidade do meu território, pela realidade do meu município, eu tenho que alocar recursos da Lei Complementar 173, os recursos que vão direcionados para a saúde, em melhorias estruturais, em alguma unidade básica, ou custeio de algum serviço, por exemplo, ambulatorial, hospitalar, eu tenho essa liberdade. A lei complementar não traz vedada ou indicada um ou outro nível de atenção. Então, esse recurso ele pode ser direcionado para atenção básica, para média e alta complexidade, para vigilância em saúde, né? Para atenção, ou melhor dizendo, assistência farmacêutica básica. Depende do quê? Depende do mapeamento que eu tenho, né, feito da situação, né, de saúde, da situação do coronavírus no meu município, né, e o que está escrito lá no meu plano de contingência, né? Então, compra de EPI, que mais? Algum tipo de adaptação de estruturas, né, estruturas físicas, né, isso tudo, o recurso da 173 nos permite, né, eu chamo o recurso da 173, né, de 2 vezes livre, né, esse recurso é livre porque serve tanto para despesa de capital quanto despesa corrente, e é livre também porque eu posso aplicá-lo nos meus vários, né, níveis de atenção à saúde, ou seja, nos vários serviços de saúde que eu tenha no meu município, né? Eu vou abrir aqui o chat para ver se tem alguma questão específica. Eu já vou retomar essa questão do incremento, né, que um colega trouxe, né? O incremento, ele se refere às emendas parlamentares, né, às emendas federais, você tem, no caso do incremento, pode ser incremento de atenção básica, né, incremento do piso de atenção básica, ou incremento da média alta complexidade. Geralmente não, eles são associados a despesas correntes, né, os incrementos, ou seja, custeio, né, / manutenção das ações de saúde, e você pode utilizar o incremento para qualquer tipo de custeio. Se esse incremento, seja PAB, seja MAC, ele tem origem numa emenda individual, e eu estou frisando aqui, né, vou repetir, se ele tem origem, o incremento, numa emenda individual, a gente só não pode pagar folha
e encargos sociais, com esse incremento oriundo de uma emenda individual, tá? Essa vedação, ela está explícita no artigo 166, parágrafo 9º da Constituição Federal, né? Se o incremento de vocês, seja PAB, seja MAC, ele é oriundo de uma emenda de bancada, de uma emenda de relatoria, aí não tem problema, aí pode usar para folha, encargos sociais, porque a vedação, no texto da Constituição, se refere à emenda individual, tá? Para não podendo então, essa emenda individual, incremento PAB ou MAC, ser utilizado para pagamento de folha em encargos sociais, tá? Só para retomar e não deixar passar aquela questão. Então, tem algumas perguntas aqui sobre percentual, não há percentual, isso a Rosângela também, né, vai abordar daqui a pouquinho. Incrementos temporários de proteção social básica especial do SUAS, também vai ser isso com a Rosângela. Eu quero finalmente, antes de passar a palavra, né, frisar uma questão. As ações de enfrentamento ao coronavírus, elas não se diferenciam, elas não se separam, né, das ações em saúde que os municípios já vêm fazendo ao longo do tempo. Vamos concordar, né, que agora nós temos que organizar os nossos serviços de saúde, né, e reforçá-los muitas vezes, porque temos uma nova doença, né, e essa doença a gente enfrenta com ações de vigilância, com as mesmas ações de vigilância que a gente já vinha fazendo. Essa doença ela é enfrentada na alta complexidade com leitos de UTI, por exemplo, leitos de enfermagem, leitos clínicos, coronavírus, mas esses leitos eles já existiam, né? Ou seja, a política que estabelecia financiamento, né, e habilitação de leitos, ela já existia, né? A atenção primária, a atenção básica, ela é fundamental também como linha de frente dos serviços, da organização das ações em saúde, né, de enfrentamento ao coronavírus. Então, o que eu quero dizer com essa situação, com essa contextualização? Que ações de enfrentamento ao coronavírus, elas se dão dentro das ações que os municípios já vinham realizando. Então, todo o arcabouço de financiamento da atenção da saúde, né, dos repasses fundo a fundo, eles são passíveis, né, de serem aplicados em ações de enfrentamento à Covid. Assim como na média alta complexidade vocês têm teto, né, vocês têm lá um repasse que antigamente era chamado de teto MAC, e remunerava hospitais, né, remunerava atividades, ações de saúde de alta complexidade ou ambulatorial, isso pode ser utilizado para ações de enfrentamento. Alguns recursos da atenção primária, da atenção básica, também podem ser usados para enfrentamento. Por quê? Porque a unidade, a equipe de saúde da família, a equipe de atenção primária que está lá na unidade básica de saúde, eles também, né, essas equipes fazem parte, né, das ações de enfrentamento ao coronavírus. Então, trazendo para a situação da Lei Complementar 173, se vocês, vocês chegam ao entendimento, né, ou a demanda neste momento por exemplo, pagamento de folha e eu quero utilizar, eu penso em utilizar os recursos da 173 para essas despesas da folha, por exemplo, da atenção primária, da vigilância, da média e alta complexidade. Pode ser utilizado? Sim, pode, porque toda a rede de atenção à saúde, ela faz parte das ações de enfrentamento ao coronavírus, né? Então, não que eu só posso utilizar o recurso da 173 para pagar folha das novas contratações decorrente do coronavírus. Não, você pode usar a 173 para a folha da saúde, obviamente, né, seguindo lá nosso grande norteador sobre os recursos da área da saúde, né, é a Lei Complementar 141 de 2012, e a nossa portaria de consolidação número 6 de 2017, e mais agora a legislação da 173,
tendo por base esses 3 documentos, né, você pode utilizar sim, os recursos, esses recursos livres que estão aportando para a folha, para a compra de EPI, para a compra de testes, né, os testes, vamos lembrar, os testes rápidos, né, e também os que vão para o, caso vocês precisem conveniar com o laboratório, né, um laboratório seria, então, uma contratação de um serviço laboratorial, portanto, é custeio, né? Portanto, eu posso utilizar recursos fundo a fundo, como também usa a Lei Complementar 173, e se eu preciso comprar testes, os testes rápidos, né, ou EPIs, esses produtos, esses bens são materiais de consumo, né, portanto, na compra desses materiais, são despesas correntes, recurso de custeio, né? Então, se é custeio, tem alguns repasses do fundo a fundo que podem ser utilizados, e também a 173, tá, pessoal? Então, da parte da saúde, né, acho que depois a gente pode fazer também um apanhando os 3, junto com a Suelen, a Laila, sobre a questão do artigo 8º da Lei Complementar 173, né, que trata da questões salariais, né, da vedação de majoração, né, de valores, e os recortes que foram trazidos, no caso, para profissionais de assistência e saúde, mas eu acho que isso a gente pode tratar conjuntamente um pouquinho mais para frente, e então eu passo a palavra para Rosângela, né, e minha colega. Eu tenho algumas perguntas para você. Pode mandar. Antes da gente passar para a Rosângela. Você disse que o recurso ele é de livre execução, mas eu posso aplicar somente em uma área, por exemplo, posso aplicar só na saúde, eu posso aplicar só na assistência social? Não, você tem que aplicar a norma. O que está escrito lá na lei complementar? Que esses recursos são para assistência e para saúde. Então, obrigatoriamente, eu tenho que aplicar nas 2 políticas, né? Mas, Carla, eu posso aplicar 99,9% do recurso em assistência e 0,1% em saúde? Olha, se o teu município definir assim e o Tribunal de Contas achar que você está aplicando algum recurso em saúde, porque 0,1% é nada, né, quase, em saúde, né, veja bem, não há um percentual definido na lei complementar para cada uma, né, o que diz sim a lei complementar é que eu tenho que aplicar esse recurso nas 2. Se eu vou aplicar 50 e 50, se eu vou aplicar 30 e 70, se eu vou aplicar 99,1% em outra, é um assunto, é uma decisão do município a partir das demandas que essas 2 políticas tenham, né, das demandas locais dessas políticas, e a partir do que, a gente não pode esquecer dos nossos planos de contingência, tá? Então, nas 2 políticas a gente deve aplicar. E esses recursos que vêm, né, tanto para a saúde, para a assistência social, eles devem obedecer a alguma vinculação de blocos ou alguma especificidade na aplicação? Ou é livre mesmo? Aí é de acordo com... É livre, tu mataste a charada, é livre, ele pode ser aplicado em qualquer nível de atenção, isso quer dizer na atenção primária, média alta, vigilância, assistência farmacêutica, né? E tanto custeio quanto investimento. É uma definição da gestão local, né? Se vocês quiserem aplicar 100% do recurso da saúde em custeio da saúde, pode. Vocês querem aplicar metade em investimento, metade em custeio? Pode. Vocês querem aplicar 100% em reforma, desde que, né, estejam de preferência, né, vinculadas às ações de enfrentamento à Covid, né, pode, né, eu vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, né, mas vamos supor que vocês recepcionam esses recursos da Lei Complementar 173
e lá no município decidem instituir uma ação de comunicação em saúde, né? Uma ação de comunicação em saúde para que as crianças compreendam o que é o coronavírus e que elas devem fazer higienização das mãos, né? Depois de uma determinada idade podem e devem usar máscara, né? Então, para essa ação comunicativa em saúde, a gestão decide que vai contratar o show da galinha pintadinha, uma live da galinha pintadinha, para que a galinha pintadinha fique cantando lá na frente e as crianças, então, aprendam a usar máscara. Bem, qual é a justificativa epidemiológica que somente através da galinha pintadinha as crianças vão entender que tem que usar máscara, que tem que usar álcool em gel, ou higienizar as mãos com sabão e água? Não tem justificado nisso. No meu plano de contingência, lá não falava nada da galinha pintadinha, né? Então, tudo tem que estar justificado, né, epidemiologicamente, né, a partir do diagnóstico das demandas do meu território, né? Dei um exemplo aqui, né, em homenagem ao meu sobrinho de 4 anos, que adora a galinha pintadinha, mas que, nesse caso, para ações sem saúde, não seria justificado, né? Mas tanto custeio quanto investimento, o recurso é livre para ser aplicado, né, no entendimento que o município queira, né, dar, o direcionamento que o município queira dar para esse recurso. Certo. Obrigada, Carla. Tem mais uma perguntinha aqui. Uhum. Você já disse, mas para reforçar, né? O Gabriel Damaso está perguntando se pode comprar um carro, por exemplo, com esse recurso da 173. Pode. Aí seria transporte sanitário, né? Uma despesa de capital, né? Investimento. Você pode sim, Gabriel. Ótimo. Laila, me ouvindo? Passo a palavra para você aí agora. Eu queria agradecer a Carla, né, por estar conosco mais uma vez, compartilhando, assim, da experiência vinculada também à área da saúde e estar participando desse diálogo e desse encontro aqui conosco. E agora eu quero passar a palavra, né, para a nossa querida Rosângela, que é consultora técnica aí na área da assistência social, para poder estar auxiliando tanto os gestores quanto os profissionais aí do SUAS aí que está nessa luta. Toda hora chega portaria, chega recurso, e a gente quer saber o que vai fazer com esses recursos que estão em conta, né? Específico, quais as ações que, no caso, a área da assistência social, ela pode ser feita e realizada. E agora vem aí a questão dessa lei complementar, né? E aí, no caso, eu queria agradecer também ao Marcos, a Carla, né? E passar a bola aí para a nossa colega aí que está aí junto conosco aí, nessa luta aí da assistência social, para prestar as orientações no contexto aí vinculado a essas ações. Ok? Com você, Rosângela. Obrigada, Laila, obrigada mesmo. Primeiro eu gostaria de cumprimentar meus colegas da CNM, Carla e Marcos, né, pessoas muito queridas, profissionais excelentes. Bom que tá um solzinho aí, Carla, porque aqui tá frio, estamos no cachecol. Mandar aqui um abraço, um beijo para a Laila, que é uma pessoa muito querida também, a Sueli, é um prazer, né, a primeira vez que eu estou compartilhando esse espaço com o pessoal aí da Cuda Norte, na saúde. Então, pessoal, falar desses recursos para assistência social, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer vamos recapitular alguns aspectos da fala do Marcos, que eu julgo muito importante para a nossa área. Eu já compartilhei aí no chat tudo que a CNM produziu em relação à Lei Complementar 173. A primeira coisa que nós fizemos foi uma matéria falando sobre a distribuição desses recursos, né, para os municípios. Então, você que quer saber quanto o seu município tem, digamos, de cota parte dos 3 bilhões da Lei Complementar para o SUS e SUAS, está aí o link no chat, né, tem uma tabelazinha no final da matéria, e aí vocês acessam do seu município.
Tem também o Perguntas e Respostas, elaborado pelo Núcleo Econômico da CNM, que o Marcos faz parte. Carla e eu colaboramos com algumas perguntas. Tem também uma nota técnica número 36, né, elaborada pela área de contabilidade, o colega Marcos, a colega Diana também. E tem a nota técnica número 39, que nós publicamos na semana passada, que aí é específica sobre os recursos SUS e SUAS, né, elaborada pela Carla, o Marcos, o nosso colega Kim, do Departamento Jurídico, e eu, né. Então, a gente tentou fazer ela objetiva, simples, não muito extensa, né, com alguns pontos para se destacar. Então, todos os links estão aí no chat, né, a Laila também pode compartilhar nos grupos com vocês. O que eu gostaria de destacar da fala do Marcos para que a gente possa fazer uma organização, e pegando um gancho da fala da Carla sobre plano de contingência. Por que é tão importante a organização nesse momento para assistência social? Nós estamos recebendo recurso, basicamente 3 recursos. O ordinário, que é aquele cofinanciamento que deveria ser regular, né, o automático da transferência fundo a fundo, que é o cofinanciamento federal. A gente tem o extraordinário, que é oriundo da medida provisória 953, que aí é onde tem o desdobramento pela portaria 369, que tem 3 tipos de crédito dentro dela, né, para ver qual município é elegível a cada um deles, ou os 3, né. E temos o outro, mais uma parte desse recurso extraordinário, que é a portaria 378, que entrou como incremento temporário dentro dos blocos da proteção social básica especial. Isso é importante, ele está dentro dos blocos e já nos indica também a forma como utilizar o recurso. E agora a gente tem a Lei Complementar 173, né? Então, é muito importante a gente fazer, digamos assim, uma mesa de negociação, uma mesa de planejamento. Pegar estes recursos dessas portarias, vincular isso a um plano de contingência. O município que tem um plano de contingência, ok, ele tem uma vantagem, digamos assim, não só no processo de organização do uso do recurso, de modo geral, mas também nesse processo de pleitear a parte do recurso da Lei Complementar 173 junto ao prefeito e prefeita, né? Então, o que é importante? O Marcos colocou muito bem, a Carla também. Não existe um percentual, né, desse recurso que vai para a saúde ou para assistência social. O que existe é o bom planejamento, né, a coerência e uma visão muito clara do que é assistência social no território, né. Então, o que a gente enfrenta vários desafios nesse processo. Um deles será que, no âmbito do município, o comitê de crise, ele entende, ele conhece o que é assistência social? Ele sabe que nós trabalhamos com, basicamente, 3 seguranças: segurança de sobrevivência, segurança de acolhida, de convívio, e que essas seguranças, elas são trabalhadas na perspectiva das proteções sociais, proteção social básica, especial de média e alta complexidade. Por que isso é interessante? Eles precisam saber o que existe de demanda em relação a essas proteções, né? Isso nos remete ao seguinte: o planejamento de ações a curto, médio e longo prazo, né? E é importante porque esses recursos, a partir do momento que a gente sabe o que é possível de reprogramação de saldo, ou aquilo que tem que ser executado de modo imediato e pelo gestor, a gente já consegue traçar, né, digamos assim, um plano de ação para o uso desse recurso, né? Então, é importante, não dá para falar da Lei Complementar 173 sem falar da portaria 369 e da portaria 378, para que vocês possam fazer um planejamento. Então, a gente sabe que o recurso é livre, não tem um percentual definido, né, o gestor que vai fazer isso. A gente sabe, como o Marcos colocou, que é uma boa prática que vocês, já que o recurso entrou na conta do FPM, né, a primeira ação, definir quanto vai para cada área. Como o prefeito faz isso? Um ato administrativo, que pode ser o decreto, né, ponto número 1. Tá? Fazer essa divisão por decreto, transferir esse recurso, né, abrir uma conta, né, para assistência social e uma para saúde, vincular essa conta da assistência social ao Fundo Municipal de Assistência Social, né, é o outro ponto seguinte, né, isso é importante por conta do controle social e principalmente para a organização do planejamento, né, então esse ponto. Feito isso,
Aí a gente vem, né, são inúmeras dúvidas. Como ele é um recurso livre, a gente sabe que, ok, ele pode ser investido também na compra de um automóvel, como na saúde, como a Carla colocou, é possível sim, no âmbito da assistência social, mas também é possível investir este recurso na oferta dos benefícios eventuais, que a gente tem, que não são só cestas básicas, né, a gente tem o auxílio funeral, tem o natalidade também, tem o aluguel social, então é importante aí nesse processo também observar a portaria número 58, que trata da organização do benefício eventual, né, como a Laila colocou, são muitas portarias, fato, né, mas a gente está aqui em grupo, né, também por meio de entidade como a AMANS, como a CNM, como também a Codanorte, né, os consórcios, para que a gente possa levar a informação mais completa possível. Então, por isso que a gente fica puxando as outras normativas, né. O que nós colocamos no âmbito da nota técnica número 39 para assistência social? Como é um recurso livre, o interessante é que a gente leve para o gestor, né, para a gestora, a ideia do que é assistência social. Quais são as ações de proteção social básica, né, que eu preciso executar, que eu não tenho recurso do cofinanciamento, né, assim, respectivamente, proteção social especial de média e alta complexidade, né, que eu preciso executar e eu não tenho o orçamento, não tenho cofinanciamento federal, ou o recurso extraordinário não me permite colocar em prática essa ação que eu preciso, né. Então, para a gente até colocar realmente nessa mesa de negociação cada recurso, né, de acordo com a sua demanda. Quem tem um plano de contingência pode, dentro dele, né, assim, realizar uma atualização, como a Carla colocou, né, mas pode incluir nele um plano de ação, uma tabelazinha simples, né, com a sua demanda, numa coluna, o recurso que pode ser utilizado para executar aquela demanda numa outra coluna, né, a área responsável, né, qual que é a meta e o prazo, coisas simples, né, para facilitar o nosso trabalho, mas que a gente tenha organizado o uso do recurso e que nos possibilite monitoramento também, que isso é importante, né. Então, a gente sabe que ele é livre, ok, né, mas o que a gente precisa agregar a isso? A gente tem no âmbito da portaria 369, os 3 créditos, né, que é EPI, alimento e acolhimento. No âmbito do acolhimento, nós sabemos que ele é um eixo, ações socioassistenciais, e que ele nos permite a compra, né, de alimentos também, para atender as famílias que estão nos serviços socioassistenciais. Ok, a gente sabe, mas qual que é o nosso potencial de alcance? Suponhamos que eu preciso também adquirir uma máquina de lavar para ceder para uma unidade de acolhimento, para garantir as questões de higiene, por exemplo. Então, eu posso fazer o seguinte, faço com o recurso da 369, deixo dar um 73 mais livre, né, desafogo ele, para daí a gente ter mais capacidade de atendimento, né, com esse recurso da 173. Só um pouquinho, gente, que é o meu bebezinho chorando, vou pegar ele, tá? Só um pouquinho. Coisas do home office, né? Acho que muita gente aí já conhece ele. Né, mamãe? É porque ele acordou agora, tá, gente? Desculpa. E, então, o importante é que a gente faça digamos assim, um planejamento do uso do recurso de modo adequado. Por exemplo, portaria 378, né? Nós sabemos que ela entrou, que esse recurso é intitulado Incremento Temporário Proteção Social Básica, Incremento Temporário Proteção Social Especial. Ele entrou nos blocos. Não tem como a gente fazer uma separação, né? Por mais que ele venha intitulado como extraordinário, o que a gente faz? A aplicação de uma lógica, né? Por quê? A gente puxa lá da origem do recurso. Qual que é a origem do recurso? Medida Provisória 953. Quando a gente lê a MP, a gente vê que na tabelinha tem escrito GND3. O que é isso? Grupo de natureza da despesa, é 3. O que é esse 3? Esses códigos, né, que o Marcos até comentou. O 3 é custeio, né? O 4 é investimento, o 3 é custeio. Só que isso é a forma como o Ministério da Cidadania está recebendo esse recurso, não necessariamente a forma como ele vai repassar para os municípios, né? E aí, o que diz, né? Onde fica explícito a forma como a gente executa o recurso?
são as portarias. Se a gente observar, a portaria 369, ela traz nos seus considerandos também, portaria 2620 de 2018, né? A gente sabe que na 378 ela não está ali sendo considerada, só que essa portaria não foi revogada. E ela diz respeito aos recursos que constam nos blocos, salvo engano, artigo 4º, bem no comecinho da portaria 2601 de 2018, do nosso saudoso MDS, tem escrito, né, isso. E ela ainda está vigorando, assim como a portaria 2362 de 2019, que faz a equalização do nosso orçamento ordinário. Então, a gente considera essa portaria, sim, né? Ela é o balizador para o uso do recurso da 378. Ah, mas, Rosângela, o que isso tem a ver com a Lei Complementar 173? Tem tudo a ver quando a gente fala de planejamento, de modo simples, e como o Marcos colocou no início, a nossa preocupação também é o pós-pandemia, né? Então, muitas dessas consequências, né, sociais vão ficar na área da assistência social, né? Tudo o que o isolamento social causou como impossibilidade de acesso à renda, trabalho, convívio comunitário, né, o convívio familiar, enfim, tudo isso vai ficar com a área da assistência social. Então, a gente precisa fazer um bom planejamento agora, né, para conseguir ter recurso até o final do ano, né, para atender a nossa população. Então, por exemplo, eu faço o planejamento da 369, né, com foco em garantir, por exemplo, as parcerias, né, as condições de atendimento à população, situação de rua, né, ou os idosos, pessoas com deficiência, as crianças que estão nas unidades de acolhimento, né, os adolescentes. Eu tento garantir o serviço, por quê? Porque a gente não tem todo o recurso ordinário sendo repassado, todo o nosso cofinanciamento federal sendo repassado para o SUS de modo integral por conta da portaria 2362 de 2019. Então, tem que acender uma luzinha, né, uma atenção em relação a isso. E aí nós temos a 378, né, que é o que traz essa ideia, e aí a referência dela, também sendo a portaria 2601 de 2018, já nos responde que é custeio e investimento, né? Ah, Rosângela, a 378, ok, vamos usar como referência a 2601, né, de 2018. É qualquer tipo de bem durável? Não. Ela tem um anexo, né, e os itens que vocês podem adquirir é o que constam desse anexo. Por exemplo, hoje me veio uma pergunta, eu posso, logo quando nós entramos, estava até em ligação, eu posso comprar uma cadeira de rodas com recurso da 378 ou da 369, né? Falei, olha, isso se encaixa mais na área da saúde, e é interessante que você adquira aquilo que é mais emergencial para garantir a prestação do serviço. Então, como organizar? Esse é o nosso objetivo, né? E aí a gente tem esse da lei complementar mais livre, para a gente investir em benefício eventual, como, por exemplo, a 369 não permite e a 378 não permite. Por quê? A gente precisa também voltar a olhar para aquela normativa que é estruturante do SUS, né, que não foi alterada, nenhuma normativa estruturante foi alterada. Então, a gente tem Lei Orgânica da Assistência Social, a tipificação socioassistencial, também dos serviços socioassistenciais, mas o mais importante, Lei Orgânica, porque ela trata de benefício eventual, e é muito clara a responsabilidade do município no custeio do benefício eventual e do Estado, quando esse assume o seu papel federativo, né, e cofinancia o SUAS, né. Então, se isso não foi alterado, continua da mesma forma, eu vou deixar o recurso da 369, por exemplo, que, por hora, me permitia, sim, a aquisição de alimentos no âmbito do acolhimento para atender as famílias dos serviços, eu não faço isso, jogo isso para o recurso da 173, né, porque ele é livre, ele foi livre, como o Marcos colocou, então eu posso fazer e fica muito mais prático para vocês. E o que é interessante? Esse do acolhimento, da 369, ok, ele é passível de reprogramação de saldo. O da 378 também vai ser, né, porque ele está dentro do bloco, não tem como, por hora, a não ser que o órgão gestor federal crie algum mecanismo, mas o município que já executou não tem como a gente controlar isso. A separação desse recurso. Se ele tivesse entrado numa conta separada, como foi o da 369, ok, mas ele não entrou, ele se somou ao bloco.
Então, ok, passivo de reprogramação, ok, lógica da portaria 2601 de 2018 para utilizar o recurso, respeitando os limites que eu consto do anexo, né? E aí a gente faz com da 173 aquilo que a gente não pode com as outras, ou aquilo que não é inteligente do ponto de vista do planejamento de se fazer, né, com a outra. Desse da 173, fica bem tranquilo a gente entender esses passos, né, que o Marcos colocou no início, para essas questões mais administrativas, para a gente organizar, e sim, por que vincular isso ao fundo municipal, como eu falei, para o controle social, né, para que ele ocorra. Não só por isso, mas também porque é um recurso federal. Então, o Marcos até tocou nesse ponto, para que a gente tenha a transparência, para que a gente tenha a possibilidade de prestar contas ao tribunal a que o município é jurisdicionado, né, o Tribunal de Contas, do modo mais tranquilo possível, e o Conselho Municipal de Assistência Social é o ideal, né, é um canalizador para isso também. Então, é fundamental que haja essa vinculação. Dá uma olhadinha aqui no chat. Laila, se tiver alguma pergunta, você pode ler, tá? No caso, o pessoal está com algumas dúvidas em relação à questão da 378, entendeu? Mas, de qualquer forma, você já pontuou algumas questões aí, né, em relação à questão da importância também do controle social, de passar, principalmente, essa questão vinculada à lei complementar, e eu queria que você abordasse um pouco, está um pouco fora do tema, mas pode estar contribuindo em questão se esse recurso da lei complementar, ela pode estar fazendo pagamentos de profissionais, né, e também pode estar fazendo pagamento em questão de salubridade ou gratificação com esse recurso da lei complementar. E uma outra dúvida é em relação a 378, se pode estar fazendo também um pagamento do profissional com esse recurso. Ótimo, vamos lá esse da 173 primeiro. Sim, é possível pagar pessoal com esse do recurso da 173, só que a gente volta para aquela questão da nossa, digamos assim, do nosso planejamento. Ok, eu posso pagar da 173, mas é inteligente pagar? Porque está respondendo a outra, tem alguém com o microfone aberto, não sei se é o seu, Acho que não. Com o da 378, eu também posso pagar pessoal, posso pagar a minha equipe de referência, né, posso fazer contratação temporária, respeitando aquilo que o Marcos colocou, que é o nexo temporal, né, o que é isso? Está dentro desse período em que foi decretado, né, estado de calamidade, em função da pandemia, por exemplo, aí, ok, tem que ter essa causa e tempo, né? Isso tem que estar linkado. Se eu posso, com o da 378, para que eu vou usar o da 173 para pagar pessoal, se eu tenho uma demanda grande por benefício eventual, não tenho recurso próprio, porque a arrecadação do município diminuiu, né? Então, esse é o ponto da inteligência do uso do recurso. Então, a gente tem mesmo que se fazer essas perguntas, mas para a gente botar ali nas colunas, como nós falamos, né? Eu preciso pagar pessoal, qual o recurso me permite? Posso com a 369, posso com a 378 e posso com a 173. Mas o meu segundo item ali é benefício eventual. Com o que eu posso benefício eventual? Só com o próprio. Então, eu não vou gastar do outro recurso se eu preciso deixar ele livre ali. Da 173, se eu posso deixar ele livre, né? Então, eu já tiro ele daquela caixinha, que é o mais interessante. Agora, a questão de insalubridade, se o Marcos estiver aí, eu prefiro até que ele responda, porque hoje pela manhã ele comentou conosco. Tem algumas questões, tem município que não tem, que não há lei para isso, né, para esse tipo de custeio. Não sei se o Marcos está... Eu não consigo ver todos aqui que estão conosco, está ali o Marcos. Só liberar o microfone dele. Não, a gente não está te ouvindo. Acho que o seu microfone está fechado. Ei, mamãe. Seu microfone, Marcos, por favor. O microfone. Consegue me ouvir agora? Agora sim, agora sim. Então, a Lei 173, ela trouxe como, digamos assim, né, entre aspas, moeda de troca, o congelamento do aumento de despesa de pessoal
para todos os índices subnacionais, né? Aí enquadra estados e municípios. E nesse ponto a gente prefere ser o mais prudente possível. Existem algumas exceções dentro da lei que estabelecem aí alguma possibilidade de aumento de despesa de pessoal, mas em caráter provisório, ou seja, você pode conceder uma gratificação, você pode conceder algum tipo de pagamento ali, uma gratificação extra, uma coisa ali momentânea, mas em hipótese alguma não pode existir despesa que ultrapasse esse período de pandemia e que seja incorporado à folha de pagamento, né? Independente se o município possui o seu limite de pessoal abaixo do que a lei estabelece, ou se ele está dentro, se ele se enquadra ou não, independente disso, está terminantemente proibido o aumento de despesa de pessoal, ou qualquer ato que venha aumentar pessoal neste exercício e no próximo também, até 31 de dezembro de 2021. Então, nesse caso, a gente pede todo ato que envolva aí incorporação de benefícios, de gratificações, seja na assistência social, seja na saúde, que esse processo seja remetido de forma oportuna, ou seja, bem antes mesmo da sua conclusão, da sua execução, ao Tribunal de Contas e à Procuradoria do próprio município, para que eles possam avaliar se esse ato ele está contido nas exceções descritas lá na LC 173, porque o município precisou, para receber esse recurso, encaminhar também uma declaração ao Tesouro Nacional, abrindo mão de qualquer tipo de ação contra a União que estivesse no pleito envolvendo a Covid ou qualquer coisa relacionada desde de março para cá. Então, se o município tivesse alguma ação contra a União após 20 de março, ele teria que abrir mão dessa ação para receber esse recurso. Então, uma coisa que puxa a outra, o município precisa ficar atento a esse detalhe, porque pode vir a comprometer não só as contas para efeito de avaliação do tribunal, mas também um processo de improbidade administrativa ou qualquer tipo de sanção envolvendo o gestor e também aqueles que movimentaram o recurso público. Então, é muito delicada essa questão. O ideal é sempre passar pelo Tribunal de Contas e pela Procuradoria para emitir essa declaração de que é possível fazer o aumento de despesa nesse caso. Ótimo, Marcos. Obrigada, viu? Tá vendo, gente, como é bom o trabalho em equipe? Outra dúvida aqui é em relação à questão do recurso da 173. Aí os gestores estão perguntando se pode montando um kit com produtos de higiene, como máscara, álcool em gel, sabonete, e colocar junto da questão da cesta básica para poder estar entregando para a população. Isso pode? Com recurso da 173. Pode, ele pode. O recurso da 173. Perdão, Marcos. fica à vontade. Desculpa. Vai lá, fica à vontade. Obrigada. Sim, ele pode. E o interessante é que é o seguinte: recai naquela questão do planejamento, né? O interessante é que ele coloque isso também vinculado à questão do benefício eventual, porque ele está falando de entrega de alimentos, né? A gente tem que lembrar que nós estamos no ano eleitoral. Então, não é aquela livre distribuição, aquela ação aleatória, né? Nós estamos falando do Sistema Único de Assistência Social, com serviços tipificados, né? Nós não estamos falando de uma política assistencialista, né? Então, a gente tem que fazer essa vinculação também da ação. Aí, ok, né? A gente não pode fazer isso daí que a Laila colocou, com o recurso da 369, amplamente, e nem pode de modo algum com o da 378, então só nos resta o da 173. O da 369, o que poderia ser feito para as famílias, né, dos serviços assistenciais, depois de atendido o público prioritário, a gente sim atender com alimentos e alguns itens básicos de higiene, porque isso consta da portaria 369, salvo engano, no artigo 11º, né, então a gente tem um respaldo para esse tipo de ação. Só que como ele é um recurso mais limitado, né,
A gente também tem que saber, é interessante colocar quanto se tem de cada recurso, para daí ter uma estimativa de gasto com cada ação, para fazer um planejamento, né? Tem algumas, eu estou vendo aqui várias perguntas no chat, eu posso, lendo ou você quer ler, Laila? Posso, né? Só para eu não começar do final, deixa eu começar aqui de cima. Aqui. Ó, eu coloquei ali, viu, pessoal, também as datas dos repasses, tá? Dessa 173 que o Marcos falou, eu escrevi ali para vocês. A finalidade do recurso de incremento temporário, porque alguns entendem custeio e outros entendem que é capital, equipamento. Eu sei que a Carla explicou ali no âmbito do SUS, né, o que eles também estão recebendo de incremento, mas na assistência social, o incremento temporário, proteção social básica e especial, né, eu sei que você tem toda a razão, porque a portaria 378, ela não é completamente clara, né, ali na redação dizendo custeio e investimento, não, ela é interpretativa, mas todas as portarias são interpretativas, né, algumas têm uma redação um pouquinho mais completa que as outras, né, mas aqui, como eu falei, o resgate que a gente tem que fazer de toda a normativa do SUS, né, aquilo que está vigorando, então, ok, também custeio e investimento, né, e lembrando que o que é parte de investimento, ele referente ao anexo que tem na portaria 2601, tá? Então, a gente respeita essa referência. Aqui algumas outras perguntas, acho que a Carla até já respondeu. Deixa eu voltar aqui. Tem algumas aqui do Gabriel. Odete pergunta, gostaria de saber se o incremento temporário pode pagar a folha de funcionários do SUAS. Pode o incremento temporário, pode a 173 também, né? Posso comprar carro, por exemplo? O Gabriel pergunta, pode, né? No meu plano de contingência, tem, por exemplo, instituir serviço para atendimento a migrantes, tendo em vista os preceitos da prevenção do Covid. Eu poderia utilizar o recurso da 173? Eu não recomendo, Gabriel, sabe? Porque nós estamos falando de uma ação continuada, e nenhum desses recursos tem esse caráter, né? Aí eu faço até uma analogia com o da 369, com o recurso do acolhimento, né, que é ações socioassistenciais. O que você está me propondo aqui, de repente, é como se fosse um reordenamento de serviço. E como a gente tem serviço para atender migrante, a gente não tem condições de atender demanda reprimida, né? O que é demanda reprimida? Aquela que gera a necessidade de reorganizar um serviço para ter condições de atendê-lo. Como os nossos serviços são de caráter continuado, a gente não tem recurso para manter uma nova ação, né? Você poderia fazer uma ação temporária, mas é bem delicado, porque você não vai conseguir manter isso depois. E é interessante, super importante, que os nossos usuários, eles entendam que esse recurso tem início, meio e fim, né? Ele tem essa temporalidade, como o Marcos colocou, a gente não tem condições de continuar atendendo. Então, eu não faria isso, eu faria um atendimento a eles pelos serviços, criando algum mecanismo, né, como se for a questão da alimentação, se for a questão do aluguel, tudo que já tem na estrutura do SUAS, os itens básicos de higiene, como 73, enfim, isso tudo é possível, né? Concorda com o uso de acordo com os blocos, né? Mesmo tendo as portarias como referência, você acha que não pode dar problema na prestação de contas? Ótimo você ter perguntado isso, Gabriel, porque a gente precisa mesmo da segurança jurídica, a segurança do órgão gestor, né? Então, a gente tem conversado muito com o departamento de gestão do SUAS, né? Com os outros colegas, né, do Ministério, e o entendimento é o mesmo. Se ele entrou no bloco, né, não tem como a gente separar o 369 em contas específicas, né, ele já se somou ao bloco, né, fica praticamente impossível fazer a separação para dizer assim, esse aqui vai ser
digamos que esse fosse só custeio, só investimento, né? Não tem como a gente fazer isso. Então, eu teria até uma certa segurança em te afirmar, né, que pode utilizar tranquilamente, né? Deixa eu só continuar aqui, acho que tem mais algumas perguntas do Gabriel também. Só um pouquinho. Aqui, Rosângela, a 378 não pode instituir um serviço. Não pode instituir um serviço. Na 173 pode se instituir algum serviço, exemplo do aluguel social, entre outros. É bom também falar do aluguel social, mas isso aí a gente já pode remeter ao benefício eventual. É mais interessante a gente potencializar o que tem de rede, o que tem de estrutura, o que tem de ação, porque aí você pode, a não ser que aí na lei de benefício eventual não conste aluguel social, mas provavelmente sim, né? E você potencializa essa ação. O que a gente não tem condições de fazer é criar um serviço que precise de continuidade. Quando a gente fala de serviço, é um termo muito técnico na nossa área da assistência social. Raramente a gente vê alguém falando em programa. Programa tem início, meio e fim. O serviço continuado, não, né? Então, a gente não vai ter condições. E outra coisa que é muito importante é o tempo, né, em que a gente vai ofertar isso. Porque esses recursos, tanto o incremento temporário, né, quanto o da 369, quanto esse da 173, eles estão, como o Marcos bem colocou, num momento temporal muito bem definido, um recorte de tempo muito bem definido. Então, a gente precisa respeitar isso no planejamento, né? Tem uma aqui, que é, diante da portaria 369, no caso do município ter serviço de acolhimento, a pessoa idosa... o serviço de acolhimento à pessoa idosa é um serviço não governamental. O repasse deverá ser em material ou pecúnia? Essa questão da pecúnia a gente usa muito ali no benefício eventual, né? Mas aqui, no da 369, se você tem uma parceria com a entidade, já tem isso, segundo o marco regulatório das organizações da sociedade civil, você pode aditivar essa parceria, repassar um recurso a mais, aí, obviamente, ele vai seguir o que o Moroski, né, a Moroski coloca como plano de trabalho, etc., né, ele precisa atualizar isso. Ou, por exemplo, se você tem dúvida, tem muito município que está se sentindo inseguro em relação a adquirir bens duráveis para repassar para a OS, né? O município pode adquirir o bem e ceder, fazer um termo de cessão de uso, né? Ou ele pode executar, né? Então, você tem as duas possibilidades. Você pode, sim, repassar o recurso por parceria, né? Agora, eu não entendi o que ela fala de pecúnia. Pecúnia a gente usa muito no benefício eventual, né? Agora, aqui, se você estiver falando sobre repassar recurso, dinheiro mesmo, para pessoa física, isso é vedado. Isso é a portaria 398, que altera a 369. Isso não pode. A 398, o que ela permite é o seguinte, no caso do município não ter, isso porque ela saiu antes da 173, salvo engano, ou no mesmo período ali, dessa lei complementar. Mas, de todo modo, a gente não pode repassar recurso financeiro para a pessoa física, né? Não pode repassar o dinheiro para a pessoa física. E o que a 398 traz também se o município não tem a lei de benefício eventual, ou não tem recurso para manter o benefício eventual, no que diz respeito ao auxílio funeral, somente o auxílio funeral, aí você pode usar o recurso da 369, né? Para isso. Mas como entrou da 173, a gente já consegue fazer um planejamento melhor, né? A Carla até colocou ali, a cadeira de roda tem o recurso federal da saúde, para tanto, né? Então pode ser o recurso próprio ou PAED. Vocês estão ouvindo o bebê gritando, gente. O Guilherme aqui, boa tarde. A parte da utilização do auxílio na área da saúde já foi abordado, mas não se preocupa, Guilherme, está gravado e as meninas vão repassar para você. A Rosana, boa tarde. Meu município não recebeu nada na data do dia 9/6. Ela deve estar se referindo ao aceite da portaria 369. Alguns municípios estão com esse problema, né? O que a gente observou é que estava levando no máximo 7 dias para a transferência. Dá uma olhada no parcelas pagas, verificar pelo menos se a conta foi aberta. Né? Por que disso, gente? A portaria 369, como é um recurso mais específico, foram abertas 3 contas, né,
pelo Fundo Nacional junto ao Banco do Brasil. Pode ser que a conta já esteja aberta, o recurso não entrou ainda e está próximo de entrar, né? Não tem nenhuma informação fechada sobre isso. O Guilherme, então, aqui o Aloísio. Quanto ao recurso da 173, pode ser todo utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde? Não, Aloísio. A lei complementar, ela fala SUS e SUAS, né? Saúde e assistência. Ela não fala ou, não tem esse conectivo, né? Então, é E mesmo. Então, tem que partilhar entre as duas áreas, não tem um percentual definido, o gestor é que tem essa autonomia, né? O Marcos até colocou ali também no chat. Aqui a Polana coloca, fiquei confusa, então vamos resolver essa questão, para você não ficar confusa. Porque o tempo todo havia entendido que, por exemplo, um kit de limpeza pode ser pago com recurso da 369. Ele pode sim, né? Ele pode ali no âmbito do recurso do acolhimento, que é o ações socioassistenciais. Você pode, por exemplo, eu vou atender... suponhamos que eu cumpri minhas parcerias com a unidade de acolhimento, fiz o repasse do recurso, me sobrou um montante. Por que é importante falar da sobra, pessoal? Porque todo esse recurso 369 e 378 são duas parcelas, cada uma referente a 3 meses. Então, suponhamos, a gente vai gastar tudo de uma vez, e o mês que vem você vai ter a mesma demanda para atender e não tem o recurso, né? Então, você poderia você pode, né, atender famílias dos serviços, ou seja, tem que estar vinculado ao serviço. Vamos botar aqui uma do serviço de convivência. Eu posso atender com alimento, né, e agrego a isso um kit, lá, alguns itens de higiene. Você pode, isso consta no Perguntas e Respostas do Ministério, consta também na própria portaria. Aí agora, como entrou o recurso da 173, e ele é livre, não tem essa amarração, né, você pode fazer da mesma forma também. Aí depende da quantidade do que você tem de demanda, né? Aqui tem uma outra. Boa tarde. Gostaria, se possível, aproveitar a oportunidade para pedir doações aos participantes, né? De repente, se alguém quiser conversar com essa pessoa, né, fique à vontade. Aqui, a apresentação está gravada, está no YouTube. Estou lendo tudo, viu, gente, para ver o que é pergunta. Aqui a Rosana, olhei na lista, o município de São Francisco do Glória, na distribuição dos 3 bi, receberá 70 mil, porém na data do dia 9 não recebemos. Eu não lembro, então você está falando da lei complementar, ela que comentou em cima, achei que ela estava falando dessa outra. A primeira, sim, Marcos, já ia te perguntar mesmo. Eu fiz aqui uma consulta no próprio site do BB, onde constam aí para qualquer cidadão um acompanhamento. O município de São Francisco da Glória recebeu sim, eu coloquei aí o link, e aí para diferenciar direitinho o que é que representa cada um. A primeira parcela que chegou, teve um recurso que chegou no dia 5/6. Esse recurso aí, gente, não é referente à LC 173. Esse é o apoio financeiro que vem em substituição à queda do FPM. Então, esse recurso aqui, ele não vai ser distribuído com assistência social e saúde, tá? O recurso do dia 5. O recurso do dia 9, ele é dividido em duas partes. Do inciso primeiro que é da assistência social e saúde. O inciso segundo é aqueles outros 20 bilhões que eu havia falado no início, que se referem a recurso livre, próprio, né, que o município pode executar em qualquer outro tipo de ação, educação, cultura, turismo. Então, é esse valor maior. O valor menor que é referente à assistência social e saúde. Tá bom? Ótimo, eu tinha que anotar isso, Marcos. Aqui tem uma pergunta, acho que é do Gabriel, aqui, parece só um pouquinho, eu estou subindo as perguntas, tá, gente? É do Gabriel aqui, ó. Reformulando a pergunta, os benefícios eventuais não permitem aluguel social conforme a LOAS, apenas vulnerabilidade por morte, natalidade e calamidade pública, com base no artigo 22 da LOAS, né, em situação de calamidade. Posso instituir novos benefícios? Neste caso, poderia instituir um programa de aluguel social neste período? Então, Gabriel, é isso que eu acho um pouco estranho, porque no âmbito da própria portaria 369, né, ela fala, né, perguntas e respostas, se não me engano, faz menção ao aluguel, e a gente tem a portaria 90 de 2013 do MDS, que aí é o que fala de situação de calamidade pública, aquele serviço específico, né, com financiamento federal e tudo mais, né, faz parte do escopo de ações
né, em relação à vulnerabilidade. Então, de modo temporal, eu acredito que você possa fazer, só não ter aquela, como eu falei, o caráter de continuidade, então uma ação. Porque o aluguel, a gente já viu isso sendo puxado com o recurso da 369, né? Não, só que não o aluguel social por benefício, por isso que eu remeti à lei municipal. Tem muita lei municipal que tem sim o aluguel social. Isso que eu acho estranho, de repente ela pode estar desatualizada, então eu sugiro uma consulta à portaria número 58, que traz a nota técnica que fala dos benefícios eventuais, né? Então, de repente, instituir aí, né? Rosângela? Oi, Carla. Eu queria só fazer uma retomada na questão das máscaras, né? Teve uma colega que e tu comentaste, né, sobre o kit, né? Pessoal, entendo o seguinte, que se a entrega da máscara, né, essa máscara de tecido, ou que seja uma máscara industrial, vamos chamar assim, né, industrializada, se ela significa ela vem acompanhada, né, essa compra da máscara e a entrega para uma determinada população num território de saúde, e muitas vezes esse território de saúde, ele coincide também com o território do CRAS, né, que esse recurso pode ser utilizado para aquisição da máscara, né, perfeitamente com recursos da vigilância em saúde, né, com alguns recursos da atenção básica da saúde, com recursos de incremento PAB, né, da emenda da saúde, chamada incremento PAB, e com recursos da saúde carimbados como Covid-19. Então, vejam que esse fluxo de comunicação, né, e de ações entre assistência e saúde, ele também pode significar, daqui a pouco, se é necessário, se o município entende que há uma possibilidade de fazer custeio de kits, né, o da máscara, para mim, está muito tranquilo, desde que ele seja, né, essa entrega da máscara signifique também uma ação de educação em saúde, porque simplesmente entregar a máscara não quer dizer que a pessoa vai saber como higienizá-la, como utilizá-la, né, que ela deve ser a cada 2 horas reposta, né, ou seja, essa entrega ela tem que estar inserida no âmbito de uma ação em saúde, que vocês utilizem recurso da saúde para fazer essa aquisição, né, do rol de recursos, de fonte de recursos que eu acabei de mencionar. Então, não seria necessário, nesse sentido, para a composição desse kit na assistência, na assistência, que seja um kit, vou chamar de enfrentamento ao coronavírus, que ele seja oriundo exclusivo de recursos da assistência social. Mas, veja bem, o público que assistência e saúde atende é o mesmo, né? É praticamente o mesmo. E muito provavelmente a população atendida num serviço de assistência social, num CRAS, que seja, muito provavelmente está no mesmo território de saúde do que né, de uma unidade básica, de uma estratégia de saúde da família, que tem por obrigação fazer o acompanhamento das famílias, né, de um determinado território, certo? Então, conversem, né, quem está na assistência e tem essa demanda pelo kit, né, vou usar aqui um termo genérico, né, um kit, converse com a saúde, porque há recursos que podem ser utilizados para isso, ok? Carla, muito obrigada. Teve até uma pergunta num outro espaço, né, que falava assim, acho que foi até a Laila participou conosco hoje cedo, e ela falava assim, é importante fazer um planejamento, eu posso fazer um planejamento conjunto do uso desse recurso? A gente sempre indica, assim, quando nós falamos de política pública, né, a gente está falando, quando a gente fala de saúde e assistência, a gente está avançando no tripé da Seguridade Social, né? A gente está falando de um modelo de proteção social brasileiro.
e a gente avança para algo que seja complementar. Então, eu já vi casos, às vezes, de uma mulher que chega na unidade básica de saúde, isso é real, tá? Eu trabalhei com esse caso no interior da Paraíba, e era uma mulher sempre ali com muita dor de cabeça, aí demandava remédio, etc., atendimento, até se descobrir, né, que essa mulher, na verdade, era vítima de violência doméstica, não tinha acesso à renda, ou seja, uma potencial usuária do serviço da assistência social. Se a gente tivesse um planejamento conjunto, a gente ia otimizar o uso do recurso, né, não só do recurso próprio, mas o federal, mas principalmente atender essa pessoa de modo mais amplo e completo. Às vezes a pessoa chega demandando um benefício eventual, mas ela tem com certeza, às vezes, uma outra situação de vulnerabilidade que também precisa de um atendimento, né. Então, se a gente puder. Por isso que é tão importante o gabinete de crise, né, o comitê de crise, o gabinete de crise, e o plano de contingência, né, já nos perguntaram, eu posso só fazer uma complementação ao plano de contingência da saúde, com ações da assistência social? Olha, não é o interessante é que cada área tenha o seu plano de contingência e que a gente tenha ações conjuntas, né, porque como a Carla colocou, muita gente nos pergunta, eu posso adquirir o teste rápido com recurso do EPI, da portaria 369? Não, a gente não pode, mas se você tem um diálogo com a saúde, você vai saber onde adquirir, né, e como fazer articulação, porque o profissional do SUAS, ele é do rol dos serviços essenciais, então ele também está na linha de frente como os demais estão, então é preciso que a gestão do município olhe para a sua equipe por completo. Assim, ele também está olhando para o usuário, né? Assim como tem uma pergunta aqui, ó, da Alcione, eu gostaria de saber se com recurso da 378 o município pode adquirir máscara para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Com da 378 você não pode, mas, por exemplo, é mais interessante que você faça uma ação pela saúde, com parceria com a assistência social, como a Carla colocou. Será que é só entregar a máscara e pronto? Não, a gente precisa criar consciência de que isso não é só uma gripezinha, a gente está falando de um vírus que ninguém consegue, né, ver, que não tem um medicamento milagroso, a não ser a nossa consciência social, né, principalmente coletiva, de cuidar de si e cuidar do outro. Então, eu vou entregar a máscara, vou fazer isso com o recurso, ou seja, do SUS, ou seja, da 173, mas eu vou fazer uma campanha de conscientização. Aí eu posso usar o recurso da 378 para criar toda a campanha, enquanto eu uso o recurso da saúde para adquirir o material, por exemplo, né? E aí você pode fazer uma ação casada, entende? É esse diálogo, essa junção que a gente gostaria que ocorresse, porque aí você otimiza o recurso e trabalha a consciência, né, com a população, do autocuidado, né? Aqui tem uma do Hudson, né? Boa tarde. Como posso ofertar alimentos com recurso das ações socioassistenciais e a quem ofertar que não caracteriza o benefício eventual? Então, o da 378 não pode, né? A gente lembra, benefício eventual era só recurso próprio, né? Como esse da 173, ele é fonte livre, então você pode adquirir com o recurso da 173, né, você pode potencializar o benefício eventual, alocando mais recursos, destinando mais recursos. E se você tiver o da 369, o recurso de acolhimento, né, porque o crédito alimento, ele é só para as unidades de acolhimento, centro-dia, que no caso encaixa a PAI também, né, quando tem a parceria. O recurso do acolhimento, ele permite a aquisição de alimentos e o atendimento às famílias que estão no serviço socioassistencial. Tem que ter essa vinculação. Tem que estar no serviço. Não pode ser entrega aleatória, tá, Hudson? Aí você poderia trabalhar com essas duas possibilidades. Sou João da Ponte, ele. Tem uma que... Oi, Laila. Não, é porque tá sinalizando a questão do tempo aqui, né? Mas eu acho que dá para fazer mais uma perguntinha, né? E aí a gente finaliza para poder estar dando espaço num outro momento que a gente pode estar vendo, porque de qualquer forma, eu percebo que no caso o pessoal está tendo dúvida mesmo em relação à questão da 378. Então, aí, às vezes, poderia, porque também tem outros gestores da saúde aqui, né? E aí, às vezes, a gente poderia estar planejando um outro momento para a gente poder estar discutindo junto com os profissionais também, porque é muitas dúvidas, entendeu? Perfeito, Laila. Não, eu sei, você tem toda a razão. Senão eu leio todas as perguntas e a gente vai conversando. Tá certíssimo. Eu acho que só tem aqui mais duas, porque uma a Carla respondeu já, e aqui tem Coração de Jesus, portaria 369, né?
a linha B. Ações socioassistenciais visando enfrentamento à situação, né, enfim, pode adquirir as máscaras? Sim, você pode, mas não é aquela distribuição aleatória, né? Você vai sempre vincular a ação ao serviço socioassistencial. E tem um adendo aqui, que é muito bom lembrar, né, a Laila falou no comecinho, são muitas portarias, e são mesmo, mas a nossa responsabilidade técnica, de modo ético, né, buscar informação. A gente tem a portaria 69, que trata também do uso do recurso das ações socioassistenciais, e ela fala principalmente das pessoas em situação de rua, né? A gente pode adquirir os itens de higiene, as máscaras, vestuário, enfim, tem uma série de possibilidades. Eu gostaria só de fazer um adendo. Tem muito município que tem comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica não é serviço tipificado do SUAS. A gente não repassa recurso federal, do nosso cofinanciamento, para a comunidade terapêutica, né? O que pode ser feito? Eu não sei se é o caso de algum município, mas é sempre bom lembrar. O nosso objetivo é atender o usuário. A prerrogativa da execução do serviço é do município, né? Se eu não tenho unidade de acolhimento, mas tem uma comunidade terapêutica que também faz um serviço de acolhimento. Não, pera lá. A gente tem que olhar para cada sua e tem que olhar para a natureza, né, jurídica, inclusive, dessa entidade. A gente não repassa o recurso. Eu vou atender o usuário. O que eu faço? Crio um fluxo de trabalho com a comunidade terapêutica e vinculo esse usuário ao meu serviço. No caso, média e alta complexidade, por exemplo, né? Se não tiver a média e alta complexidade, vamos trabalhar a prevenção de rompimento de vínculos na proteção social básica, enfim. O importante é atender o usuário, né? E tem uma aqui do Ronaldo. Boa tarde. Eu gostaria de saber, fugindo um pouco do assunto, ele está falando da Bolsa Merenda. Eu acho que esse é da educação, né? Não, é do Estado. Isso é do Estado? Esse daí é vinculado ao Estado. Esse eu sinto muito, Ronaldo, eu não vou conseguir te ajudar. De repente, as meninas conseguem depois, conversando com você. Não sei se tem alguém do Estado também aqui conosco, posso responder. Aqui tem, Secretaria de Assistência Social. Como podemos ofertar alimentos com esse recurso para quem? O da 369. Básicos, né? Ou uma paquinha de alimentos, no caso que é Denise está com áudio aberto. Denise, por favor, desliga o microfone. Oh, meu Deus do céu. Denise, vamos ouvindo? Diminuiu. Eu não consigo fechar. Porque ela não conseguiu fechar. Não consigo fechar. A gente dá para falar. Não está fechando. Estou tentando, pode falar. Como é que eu posso fazer a entrega dos alimentos com recurso da 369? Que você tenha... Você sabe, no município, né, fazendo monitoramento, quais são as famílias que estão em maior situação de vulnerabilidade, né, para que elas sejam atendidas, por exemplo, como a referência, né, para receber o alimento. Pode ser a cesta básica, pode ser o kit de alimentos, esse nome genérico, até como a Carla citou, né, os kits, né, que todo mundo fala, pode ser também. E aí você só destina as famílias atendidas pelos serviços, aquelas que estão em maior situação de vulnerabilidade. Onde a gente identifica isso? A gente tem relatório mensal de atendimento, ou de repente até as informações de visita domiciliar. Você tem o próprio cadastro único também, que te ajuda nisso. Isso você pode criar alguém pediu aqui o link do valor, não é do município, a gente vai colocar novamente. Suplemento alimentar pela portaria 369 no Eixo Alimentos, essa pergunta é importante, eu vou até pedir aqui que a Carla porque já chegou num outro momento, suplemento alimentar, naqueles shakes, né? Nunca fiz uso. Muitos desses suplementos, eles são repassados com orientação médica, né? Então, a gente tem que tomar dois cuidados aí. Um é a orientação médica, obviamente, e o outro é o seguinte, que eu acho importantíssimo. O que o nosso território fala sobre cultura, né? Sobre o nosso usuário. Quando a gente fala de território no âmbito do SUS,
Não é território geográfico, porque a gente está falando até de um conceito que Milton Santos traz para nós, que é muito importante. Então, é muito mais ligada à cultura. Será que faz parte do usuário usar de suplemento alimentar? Provavelmente não. Então, é mais fácil a gente remeter a essa questão do alimento, até porque o crédito alimento, o município faz a compra e entrega para a entidade, né, como unidade de alimento, ou a APAE, por exemplo, né? Então, é mais interessante que ele converse com a nutricionista, né, na área da saúde, ou até na área da educação, que a gente tem também. Achei que eu tivesse caído, gente. E a gente tem nutricionistas no município que podem nos ajudar aí nesse processo, montar um cardápio, né, do que é uma cesta básica que tenha riqueza em proteína, como é o que diz a portaria 369, né? Então, de repente, o suplemento alimentar não é o caminho, pela questão de orientação médica, e o respeito ao que o usuário demanda, né? Em questões culturais, etc., né? Eu acho que é isso, gente. Né? Ok, então. No caso, né, eu queria agradecer a vocês, da CNM, por estar disponibilizando vocês para estar mais uma vez aqui conosco nessa parceria, né, para estar nivelando a questão do conhecimento aí, prestando essas orientações e informações. Agradeço o Marcos, né, a Carla, a você, Rosângela, gratidão a todos aí, e informar também que, de qualquer forma, a gente está à disposição, né, tanto dos gestores, quanto da equipe técnica também, para poder estar auxiliando nesse processo de orientação, né, assim como a CNM também tem o corpo técnico, tanto a AMANS, a Codanorte, também tem o corpo técnico, né, no caso eu estou como AMANS e Codanorte aqui na área da assistência social, e a Suelen está aí na área da saúde, para poder estar contribuindo com vocês aí em relação a essas orientações e ver o que no caso as entidades podem estar auxiliando nesse processo mesmo. Qualquer dúvida, vocês estão conosco. Oi! Não, eu queria também aproveitar que, já que tem a situação, né, esse fluxo tão maravilhoso de trabalho, né, entre associação e consórcio, destacar a importância dos consórcios também, né, como ferramenta de enfrentamento à Covid, né. Os consórcios de saúde, eles são perfeitamente, são organizações de municípios, né, que podem também receber recursos, né, tanto dos incrementos, né, da saúde, quanto dos repasses Covid-19, né, porque a gente poderia ter uma outra live sobre isso, mas se a gente for pensar em um instrumento que, de fato, torna possível operativamente, né, e gera economicidade, para a regionalização da saúde, esse instrumento, sem dúvida, hoje em dia, são os consórcios intermunicipais de saúde. Então, não posso finalizar esse nosso encontro sem parabenizar vocês duas, né, a Suelen e a Laila, por esse fluxo, né, de trabalho, de associação e consórcio, e dar esse destaque, né, para as boas práticas que os consórcios intermunicipais de saúde têm apresentado ao longo, né, da existência deles, né, dentro da rede SUS, mas também neste momento de pandemia, né, de enfrentamento ao coronavírus. Então, fazer esse registro, né, e Minas Gerais dá aula sobre consórcios intermunicipais de saúde, né. Obrigada. Obrigada a você, Carla. Acho que a Suelen vai falar aí também um pouco para poder estar finalizando, né? Obrigada por estar contribuindo aí nesse processo de informação mesmo, que é novo aí para todos nós, né? Alguns gestores, assim, e aí eles esclarecendo tão bem também. Aí eu passo a palavra para a Suelen, né? Para poder estar fazendo as considerações dela, ok? Também agradeço imensamente, né, essa parceria com a CNM, liberando, né, vocês, analistas técnicos, a Carla, a Rosângela e o Marcos. Um prazer conhecer vocês
E queremos sim mais lives, porque eu acho que é muito importante, esclarece muitas dúvidas dos gestores, né? E o consórcio intermunicipal aqui do desenvolvimento ambiental sustentável, que é o CODANORTE, ele está ampliando o seu escopo de atuação. Então, a gente tem ações na área de assistência social, temos ações na área de saúde, estamos ampliando isso aí, né? Passando essas informações para os gestores, para os técnicos municipais. Eu gostaria de aproveitar e registrar a presença do secretário executivo do CODANORTE, o Enilson Francisco, que também, em conjunto comigo e com a Laila, né, viabilizou, né, e teve a ideia de fazer esse evento aqui, para estar trabalhando um pouquinho com os técnicos e com os gestores dos municípios. E por que fazer, né, saúde e assistência junto? Porque, como não tem esse percentual determinado, então fica essa dúvida, né? Os da saúde, não, o recurso tem que ser mais para a saúde, enfrentamento à Covid, aí os assistentes, mas tem a questão social, a gente tem que investir mais na questão social. Então, é importante esse planejamento conjunto, esse bate-papo conjunto, né? E que a forma de enfrentamento no município seja interrelacionada entre essas duas áreas, né? Para que assim consiga que esse recurso seja executado, né, seja utilizado de forma mais correta, né, de forma a atender bem a população. No mais, gente, agradeço a presença de todos que estão aí. Nós já chegamos a quase 100 pessoas participando, então, assim, vários representantes do município. Uma live muito esclarecedora. Agradeço demais, imensamente, viu, a presença de vocês. No mais, vocês querem fazer uso da palavra, Rosângela, Marcos, para a gente encerrar? Só agradecer mais uma vez aí a oportunidade. Para a gente da CNM é muito bom estar nesse contato direto com as organizações, seja ela as estaduais ou mesmo de consórcios, porque a gente multiplica o nosso conhecimento, a gente troca muita informação, e isso só o município tende a ganhar, né? O cidadão tende a ganhar porque o recurso é melhor executado, ele é mais eficiente, né? E a gente tem a oportunidade de contribuir para a gente mesmo, digamos assim, né? Então, só agradecer e dizer que a gente segue à disposição para qualquer outro tipo de live que venha a congregar aí, assim, social, saúde, ou qualquer tipo de área, tá bom? Muito obrigado a vocês. Obrigada, Marcos. Eu já até falar, deixa ele falar, porque senão eu falo muito, gente. É porque eu fico bem preocupada com o uso desses recursos da assistência, porque o cenário não é dos mais favoráveis, né? E a gente ainda tem em 2021 aí que vai ser um desafio em termos de orçamento maior ainda que 2020, acredito eu. Isso é retrato do que a gente vem vivendo desde 2016, né? Em relação às políticas sociais. Então, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, adoro compartilhar esse espaço com o Marcos, com a Carla, com os outros colegas, é sempre muito rico. E a Laila, que é uma parceira, né, de muito tempo, a Suelen, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho, né, por se aproximar também da CNM, para nós é muito importante, como a Carla falou, esse trabalho com os consórcios é ótimo também. E a gente segue à disposição, a Laila tem os nossos contatos, né, tem o da Carla, tem o meu, o Marcos, e a gente vai seguindo à disposição no que for necessário, que a gente puder contribuir. Se quiserem conversar sobre plano de contingência, né, no SUAS, a gente marca, faz uma fala, e para relembrar tudo o que a gente conversou hoje, unir isso num documento para que vocês possam ter uma execução aí desse semestre, né, em termos de recurso e atendimento à população, né, da melhor forma possível, até porque nós estamos falando de uma política que tem o objetivo, né, de garantir acesso a direitos, né, então o nosso compromisso é muito grande frente não só o cenário político, né, mas o financeiro, orçamentário e tudo mais, que, né, os reflexos são imensos. E é isso, parabéns, espero ter contribuído, as perguntas foram ótimas, eu coloquei novamente aqui no chat todos os links, nota técnica 36, a 39, perguntas e respostas, e a distribuição lá do recurso para vocês saberem quanto cada município receber, né? Então é isso, gente, no mais é continuar lendo e estudando, porque o nosso desafio é esse mesmo. Um abraço grande e um beijo para vocês. Obrigada. Lembrando, gente, que essa webconferência ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada no YouTube do CODANORTE também.
para quem não teve oportunidade de pegar desde o início, né? Então vai estar lá para que todo mundo tire suas dúvidas. E qualquer pergunta também pode estar fazendo para mim, né, aqui no setor do Codanorte, e para a Laila também, né, na Mansa e no Codanorte, que nós teremos o maior prazer também em responder. A todos vocês, um excelente fim de tarde aí, né? Já estamos quase às 16 horas, muito produtiva. Carla, Rosângela e Marcos, muito obrigada. Viu? Gratidão a vocês. Até a próxima.